mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco. Cara, está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, hoje o Surtando na Quarentena, comigo, Felipe Fernandes, e o mito dos comentários, José Leonardo. Boa noite, José Leonardo. Boa noite, galera, tudo bem? Boa Bom noite, Rodrigo. dia para quem está ouvindo boa noite. De manhã. Boa tarde para quem está ouvindo de boa tarde. E boa madrugada para quem está ouvindo de madrugada. E hoje nós temos a honra de receber, hoje vai ser uma entrevista épica com Rodrigo Monteiro, da IES Personal Assessoria Esportiva. E como vocês sabem, eu sempre começo com aquela pergunta: Rodrigo, se apresente ao nosso público. Eu pergunto quem é Rodrigo Monteiro, só que agora com um adicional. Além de você responder quem é você, eu quero que você responda para o nosso público. Como que você veio parar na cidade de Maricá? Pô, que legal. Boa noite, galera. Boa noite, Filipão. Boa noite, José. Boa noite aí para quem está nos assistindo. É um prazer enorme fazer parte aí desse programa incrível e muito bacana, esse bate-papo, né? Vários assuntos legais. Pois é, meu nome é Rodrigo Monteiro, né? Sou professor de Educação Física, especialista em Fisiologia, sou sócio proprietário da IES Personal Assessoria Esportiva aqui em Maricá, Rio de Janeiro, né? E o Rodrigão é marido, pai de 4 filhos, né? 4 filhos lindos. Tem a Juliana, que mora em São Paulo. Meu filho Andrei também, que mora em São Paulo agora, está lá na SpaceX, Campinas. Tem a Laurinha e tem a linda Liz, né? Maridão da dona Elaine Monteiro, a digníssima. E, cara, essa pergunta de como eu vim parar em Maricá, né? Quando as pessoas me perguntam de onde eu vim, eu falo que vim de São José dos Campos, São Paulo, né? Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte. Eu vivi lá, acho que por 2 anos da minha vida, né? Nasci, acho que nos 2 anos de idade, eu fui embora para Manaus com meus pais. Lá fiquei 13 anos e depois fui para São José dos Campos. Jacareí, depois São José dos Campos. Né? Meu pai trabalhava na Andrade Gutierrez, então era onde tinha obra, ele tinha que ir. E ali ficamos em São José, eu fiquei ali por 15 anos, né? Minha família mora lá ainda, meus pais, meus irmãos. E ali eu deslanchei na minha vida, né? Meus estudos, faculdade, onde eu conheci Elaine, né? Casei em São José dos Campos. E aí começou, quando eu casei com a Elaine, a história para Maricá se iniciou sem a gente saber, né? Eu era atleta na época de corrida de aventura. A corrida de aventura é uma coisa muito louca, né? Assim, são 5 modalidades. Você corre, rema, pedala, faz vertical e orientação bússola, né? Então, numa dessas aventuras, em 2007, eu fiz uma corrida aqui, eu e o capitão da minha equipe, o Coquito, Ricardo Faria. A gente fez uma competição aqui onde nós largamos de Itacoatiara e fomos a Saquarema, ida e volta, 200 quilômetros. Cara, uma loucura. Foi uma experiência incrível. Imagina. Foi uma experiência incrível. E foi muito louco, porque assim, a gente... foi uma corrida insana, né? Nós ficamos em primeiro lugar, né? Foi uma corrida muito linda. E eu passei por dentro de Maricá, em 2007. Quando eu passei por dentro de Maricá, eu fiquei perguntando, falei, nossa, que cidade bacana, né? Assim, a beleza natural. A Maricá não tinha desenvolvimento nenhum, né? Não tinha desenvolvimento urbano. Mas a beleza natural me encantou. E aí ficou com aquilo, né? No final de 2008 para 2009, eu tive a oportunidade de vir. Eu passava de vez em quando as férias aqui em Niterói com uns parentes da Elaine. E nessa eles estavam vindo aqui para Maricá também. Aí eles são pastores, estavam abrindo uma igreja aqui.
E aí nós viemos conhecer. Pô, vamos lá conhecer onde vai ser a igreja e tal, não sei o quê. E quando veio, aí ele convidou a gente para vir, nós passamos aqui até o ano novo, resolvemos ficar no ano novo para a abertura da igreja e ficamos. Quando nós passamos o ano novo aqui, nós fomos embora para São José dos Campos, assim, maravilhados. Algo tocou no nosso coração, a gente ficou pensando, foi, nossa, que legal, que bacana, que bacana. E as coisas foram surgindo, o Felipe José, porque eu lá em São José, eles ficavam aqui falando assim, cara, você tem que vir para Maricá, velho. Vem, Tem que vem, vir vem. para Maricá, porque, cara, o que você faz aí na tua profissão, você vai decolar aqui não tem nada. Aqui, pô, não chegou. Treinamento funcional lá em São Paulo estava bombando, aqui nem se pensava, né, em treinamento funcional. Então eles ficavam me enchendo, né, de doçura, né, de sonho. E aí eu peguei, eu falei assim, cara, acho que isso vai dar certo. Aí foi bolando, bolando, bolando. Enfim, surgiu uma oportunidade de vir para Maricá. Me indicaram, olha só, nem me conhecia direito, mas me indicaram para um colégio aqui em Maricá. Falaram que eu era bom pra caramba. Olha só, que doideira, né? Nem sabia se era verdade O ou não. boca a boca aí faz a É diferença, o né? boca a boca. Aí falou para a dona da escola, falei, o antigo IBEC, Dona Heloísa, um beijão para ela. E aí falou com a Dona Heloísa que tinha um cara que, professor de educação física, estava fazendo um trabalho incrível lá em São Paulo, que podia fazer aqui também, que não sei o que, encheu a mulher assim de sonho. O que a mulher fez, ô Felipe José? Cara, a mulher me ligou lá em São Paulo, era um sábado, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, um sábado, entre meio-dia por aí. Só sei que eu fiquei 1 hora com ela no telefone, ela me contratou por telefone. Que E aí isso, olha a lábia, né? me E a contratou lábia é por dela, né? Que telefone. doido. E eu muito bem empregado lá em São José dos A Campos, a lábia, Elane inclusive, a gente já também. está sentindo aqui agora, né? Só Né? Pô, esse cara é Uma muito loucura. articulado, ele é uma fera. Aí, cara, eu peguei e falei com a dona da escola, falei assim, olha, mas o problema é que eu tenho uma esposa, cara, e ela, poxa, vai largar o emprego. Não, ela tá empregada, ela faz o quê? Aí eu falei, olha, ela é da área de comunicação, né, formada em comunicação, rádio e TV e tal. Não, eu tenho aqui um trabalho para ela, tá empregada também. Aí eu falei assim, não, mas olha, meus filhos aqui estudam em escola particular de graça, porque eles estudam na escola que eu trabalho. Não, seus filhos aqui vão ficar até entrar na faculdade, de graça. Eu falei, então, aí eu olhei para a cara dela e falei, vamos mudar para Maricá. Aí eu falei assim, então tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou até Maricá. Aí desliguei o telefone, isso no sábado, era 1 hora já, 1 hora da tarde, cara. Ele ficou 1 hora e pouco no telefone. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, vamos Maricá agora? A gente passa um final de semana lá e segunda-feira eu broto lá nessa escola para conversar com ela. Felipe José, eu vim para cá, eu fui contratado no telefone sem negociar valores. Eu vim cego. Aí vim, eu peguei as crianças, botei o Andrei no carro, a Elaine, no sábado. Chegamos aqui de noite, fiquei sábado, domingo, segunda-feira brotei lá na escola, primeiro dia de aula do colégio, do ano letivo. Aí fiquei lá esperando, conversei com ela, fechamos o negócio. Um negócio maluco, tá? Um negócio maluco. Por Não que, chegava maluco? nem perto de salário, não chegava nem perto, mas ó, nem perto da metade que eu ganhava lá. E eu aceitei. Olha que loucura. Tudo por um propósito maior, né? A vida é feita por É, esses propósitos, né? Esses pequenos propósitos. porque na verdade eu vim com o sonho de fazer um diferencial nessa cidade, no empreendedorismo. A gente até conversou a respeito, né? Foi, foi. Sobre isso. Eu tinha eu tinha um medo de abrir o meu negócio, de alavancar. E eu estava decolando na minha área lá, no fitness, numa academia que eu trabalhei lá em São José dos Campos. Eu estava decolando na minha carreira lá. Estava decolando. E nós largamos tudo. Eu pedi conta, ela pediu conta, e enfim, a gente largou tudo lá. Minha família, né, ficou assim, cara, o Rodrigo é doido, maluco. E aí nós viemos, cara. Aí foi só o tempo de eu vir. Isso foi, né? Foi o tempo de eu vir aqui, ir lá em São Paulo, voltar lá para pedir conta, cumprir o aviso prévio e vir embora. Aí tô aqui em Fazer a Maricá, mudança. fazer não se mudança. arrependeu, se arrependeu?
Ô, José, acho que nos primeiros 6 meses, eu falei, o que que eu vim fazer aqui, meu irmão? Eu falei, não é possível, cara. Eu sou maluco. O que que eu vim fazer aqui? Porque, cara. Ah, e outra, só pra você ter uma ideia, além do emprego, da escola das crianças, o parente da minha esposa me ligou e falou assim, cara, eu não sei o que que vocês combinaram aí para vir para Maricá, mas ó, a igreja aqui é lá em cima e tem uma casa embaixo. Vocês podem ficar na casa à vontade até você se estruturar aí. Eu falei, pô, não vai precisar pagar aluguel, né? Porque o cara não vou ter dinheiro para pagar aluguel, que o que eu vou ganhar aí não vai dar não. Ele, não tem problema não. Pode vir. Então me deu uma casa, eu ganhei uma casa. Que isso. Onde é IES hoje. Ah, é? Que é no É, Flamengo, né? Não conhece Maricá, fica aqui num dos principais bairros da cidade. É uma academia, né? isso, A pessoal assessora esportiva é um espaço enorme, né? sim. E é muito bacana. Por isso que tem aqueles bancos de igreja lá no fundo, lá no. Isso, exatamente. Ah, Né? na área A de igreja depósito sempre tem. foi em cima e a casa embaixo. A casa eu morei ali 1 ano e meio. Quando eu vim para Maricá, O nós Rodrigo, foi moramos ali um ano e quando? meio. Foi Isso quando foi que em você... 2009, fevereiro de 2009. Essa é uma Né? característica do empreendedor, é ter coragem, né? Porque você veio É. você deu um tiro cego e acabou acertando. Tiro que, por sinal, você é um especialista. Depois a gente vai Pô, é. conversar sobre isso. E a grande sacada, né, desse sonho de empreendedor é a comunicação, né? Ô, José, eu vim para Maricá quando deu o primeiro dia útil, né? Depois das festas de do carnaval e tudo mais, eu saí no portão da minha casa ali no Flamengo e eu meio que joguei pro alto a moeda falando assim, eu vou pro lado direito ou eu vou pro lado esquerdo? Para onde eu for, eu vou dar em algum lugar. Fui pro lado direito, lembro até hoje. Sem brincadeira mesmo. Eu pisei do lado de fora do portão, eu olhei pro lado direito, olhei pro lado esquerdo e decidi. Eu falei, não, eu vou pro lado direito, que é o sentido do centro de Maricá. E fui, cheguei no centro, eu rodei. Fiquei, parei numa praça ali, que tem a praça ali, olhei e tal. Aí acho que eu entrei numa loja de agropecuária que ainda existe até hoje lá. Eu acho que até fui comprar alguma coisa, perguntar, acho que fui pedir uma informação. Quando eu fui pedir a informação, o cara viu meu sotaque. Ele falou, pô, você é mineiro? Eu falei, cara, sou mineiro, mas vim de São Paulo. Ele, aí, paulista! Aí já esqueceu o mineiro. Biscoito bolacha, né? É isso aí. E, cara, fluiu uma conversa. Eu contei toda essa história aqui pra ele, eu contei tudo pra ele, que eu precisava conversar com alguém, né? E o cara é meu amigo até hoje. Foi a primeira pessoa que eu conheci, né? E aí todo dia, ô José Felipe, todo dia eu saía para a rua para conhecer alguém. Não sei como eu ia conhecer, mas eu conhecia. E graças a Deus isso foi me abrindo muitas portas, né? Me abriu muita porta. E o empreendedorismo, ele é assim, cara, é a questão, acho que das maiores chaves aí para você abrir, né, para você ter caminhos, a chave do negócio é a comunicação para o empreendedor. Isso é verdade. A comunicação é uma das chaves, né? Você ter essa comunicação coletiva e criativa. E o Zé tem uma pergunta um pouquinho falando sobre essa área. Zé, pode fazer sua pergunta. Aí, boa noite, Rodrigo, né? Já dá para perceber aí por que né, a pessoa quis te contratar aí só pelos 10, 15 minutos de conversa que a gente teve aqui agora. Agora, Rodrigo, mas assim, eu estava me preparando aí para fazer o programa para você, porque aqui, apesar do nosso clima informal e tudo mais, a Sim, gente se prepara, né? A gente não lógico. é Uhum. propriamente um programa jornalístico, mas né, nós temos uma certa preparação e é importante até por respeito ao convidado. Mas, assim, eu estava Sim, lendo assim, que um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, né, que diz que em 2020, 75 mil estabelecimentos comerciais, né, que tinham vínculos empregatícios e tudo mais, fecharam as portas no Brasil, né? 2020 sim, foi o primeiro ano da pandemia, né? E que sim. 98%
mais de 98% desses estabelecimentos eram compostos aí por micro e pequenas empresas, né? E o Sim. Rio de Janeiro foi o terceiro estado que mais fechou esse tipo de estabelecimento, né? De negócio. Isso porque a gente já vem de uma recessão aí de 2016, né? Quando, assim, já se Sim. fechou mais de 100 mil lojas e tudo mais, né? Sim. E segundo, eu estava pesquisando também, que segundo o IBGE, né, mesmo desconsiderando aí a pandemia, né, nos últimos 10 anos, praticamente aí, né, 80% das empresas não conseguiram chegar a 10 anos de estabelecidas, né? O sétimo ano é decisivo. E que o primeiro ano, né, quase 20% das empresas não conseguem chegar a 20% das empresas não conseguem chegar a 12 meses, a um ano, né? Aí, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, né? Qual é o desafio de ser micro e pequeno empreendedor no Brasil, né? De quem é a responsabilidade por esse quadro? Assim, ou seja, a pessoa tem um sonho de empreender, tem um sonho de ter seu negócio, que é um sonho legítimo, né? Viver do seu trabalho, né? Prestar um serviço aí, né? À sua localidade, e ele muitas vezes não consegue, né? Não é porque ele não trabalhe, não é porque, né, ele não tenha objetivo, não tenha foco, né? Às vezes ele tem tudo isso e não consegue chegar vivo ao primeiro ano de estabelecido. Sim. Por que isso acontece na sua visão, Rodrigo? O que impede que mais micro e pequenos empreendedores prosperem no Brasil? Ô, José, o brasileiro, ele é um povo, como assim, como que eu posso falar para vocês? Ele é um povo muito cheio de imaginações, né? É um povo que ele flui muitas ideias, né, cara? Além da alegria que esse povo tem, então isso aflora muitos desejos, muitos sonhos, né? Não é verdade? Então, todo brasileiro, esses dias eu conversei com um comerciante e eu falei isso para ele. Eu falei assim, cara, todo brasileiro ele nasce com um pouquinho de empreendedor no sangue. Todo ele. Por mais que ele nunca trabalhou como empreendedor, que ele sempre foi CLT ou, né, foi concursado, mas ele tem ali no sangue dele um pouquinho de empreendedor, porque isso faz parte da nossa cultura no nosso país. O nosso país ele é muito uma diversidade, né, diversidade muito grande. Então, assim, são muitas culturas, aflora muitas ideias, né? E agora, isso tudo é muito abafado, muito apagado, porque você comentou de quem seria a responsabilidade. A responsabilidade disso é do governo, qualquer que seja ele. Isso é responsabilidade do governo, dos governos, né? Federal, estadual, municipal. Por que eu falo que é responsabilidade deles? É cuidar e cultivar o empreendedor, né, o pequeno comerciante, porque já se sabe que no país a quantidade de pequenas empresas que surgem é enorme. E você quer ver uma coisa? Explode mais ainda quando há uma crise. Em 2016, quando a gente começou, quando estourou a crise no país, que o país foi na lona, né, começou a ir na lona, já estava na lona, né, José? Ele já estava na lona. Só foi para a mídia, depois a mídia mostrou. Enfim, quando se estoura uma crise no país, o empreendedorismo ele cresce absurdamente. Você começa a ver, você quer ver uma coisa? Em São José dos Campos eu lembro muito bem uma crise que bateu na Embraer. A Embraer era assim, quando batia uma crise na aviação, o que surgia de cabeleireiro, você não tinha ideia. Sabe, o cara que era mecânico de avião virava cabeleireiro, o cara virava barbeiro. Outra coisa era vendedor de pastel. Surgia.
Então você vê que isso aflora no brasileiro, porque todos nós temos um pouquinho de empreendedor no sangue. E, Rodrigo, e hoje está com a questão da uberização. Hoje esse viés que era do barbeiro cabeleireiro lá em São José no passado, hoje é no Uber ou é em algum trabalho que é feito caseiro. Exatamente. Então acaba indo para alguns segmentos vão surgindo como moda, né? Hoje você pontuou muito bem, é o Uber, né? Então eu vejo que os governos, eles por questões, interesses de poder, política, enfim, né? Isso a gente já sabe, né? Não é uma novidade. Eles colocam muitas barreiras para o pequeno empreendedor. Você vê um comerciante hoje, para manter um funcionário, um CLT, o cara tem um salário de 1.000, 1.300, mas de imposto ele paga 2.600. A conta não bate, você entende? E assim, por isso que eu não estou assim, levando para lados partidários, não, porque eu não tomo conta né, eu não tenho partido de estimação, eu não tenho político de estimação. Mas eu vejo o grande problema. Quantos governos, José, a gente não vê, o Felipe, aí atrás, lá atrás, quantos governos não tentaram fazer as reformas que são necessárias? Não fizeram por quê até hoje? Porque a reforma, cara, ela não vai, né, no popular, não vai abrir as pernas para ninguém, não. Vai dar condições para as pessoas. Você entende? Vai flexibilizar as relações, vai né? flexibilizar as relações, porque hoje é muito duro. Você aqui na nossa cidade, você vai querer viabilizar o seu comércio, para abrir o seu comércio, cara, você não tem ideia do problema que é. Aliás, você tem, né? Você sabe. Né? Sim, é um pesadelo em muitos aspectos ali. É um pesadelo. Desafiador. Mas não é só Maricá, não, tá? Isso é em todo lugar. E o José, você comentou um número no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro ainda é pior a questão de surgimento de novos empreendedores por conta de necessidade, né, econômica. O estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que a gente passa por um desgoverno há muitos anos. Né? Nós não temos. Esses dias eu brinquei sério. Eu perguntei para uma pessoa, falei assim: olha, desculpa a minha ignorância, mas quem é o governador do nosso estado? Porque um foi preso, aí o vice foi preso também, aí voltou, eu já não sabia mais quem era, eu não sabia se era deputado, se era presidente da Câmara, se era juiz, desembargador, não sei. Ou está preso, ou é suspeito de corrupção, porque hoje os últimos governadores vivos, eles já tiveram alguma ficha e surge em algum momento, né? E inclusive o atual, né, tem aí um processo contra ele, né? Então é só para a gente entender como que há uma complexidade das questões, né? E a gente entender como que o Rio de Janeiro ainda tem esse agravante que a política acaba afetando no aspecto econômico, né? A economia não afeta muito. A economia ela não desenvolve. A gente vive uma economia, ô José e Felipe, aqui no estado do Rio de Janeiro, em modo de guerra para sobrevivência. Porque você lutar para sobreviver, todo dia você faz isso. Agora, nós entramos num estado de guerra, de sobrevivência econômica no nosso estado. A gente não sabe realmente o dia de amanhã, né? Então, assim, graças a Deus, aqui na nossa cidade de Maricá, a gente vive uma outra realidade, né, econômica, com dificuldades, mas vive, enfim, né? Mas a questão do empreendedorismo é isso, né? Tá no sangue, vai surgir cada vez mais através de necessidades econômicas do nosso país aí, e o governo tem que tomar conta dessa classe. E para você, o Rodrigo, assim, quais são os desafios de ser empreendedor no Brasil, né? Fora a questão do governo, né, que você já colocou, eu só acho que essa questão das reformas aí que você pontuou tem que ver muito bem, porque às vezes se pensa em tirar direitos trabalhistas e aí eu já não sou favorável. Agora, obviamente você tem que facilitar a vida do micro e pequeno empreendedor sem interferir nos direitos que são, né,
ao meu Concordo ver, plenamente. sagrado dos trabalhadores. É muito mais uma discussão Concordo sobre a plenamente. carga tributária É isso. do que a questão do Sim. direito em si. Acho que a questão não é nem debater, por exemplo, eu fico pensando, não, você não vai tirar o direito do trabalhador de ter férias, até porque o trabalhador tendo férias, ele vai articular em uma outra área, que é a área do turismo, então Olha, mexe com a economia no outro aspecto. Acho que a Não, mas eu grande não questão queria abrir aí essa é discussão. justamente a questão dos tributos, né? É uma carga tributária que é muito pesada. Eu nem gostaria de abrir essa discussão, não. Não, só nem vale a pena. o discurso da mídia é justamente essa, que acaba botando a culpa, né, disso, às vezes, no trabalhador. Que eu sou contra, Sim. eu sei que não é o seu pensamento. Mas assim, eu gostaria de colocar, só para completar, assim, para você, fora essa questão do governo que você bem pontuou aí, e estamos de acordo, né, em geral, com o que você colocou, eu estou de acordo, né? Sim. Né? Também. Assim, o desafio de você empreender no Brasil, que é um país, né, com todos esses problemas que você colocou, e além de tudo, é um país que você tem uma massa populacional na pobreza, isso aumentou, inclusive, na pandemia, então não tem renda, né? Não poupa, né? Porque não tem renda para poupar, e obviamente você vê o poder de consumo da população, né? Se degradando, né? Então, qual é o desafio de você ser empreendedor, né? Nesse país, né? Chamado Brasil? Nossa, eu entendi perfeitamente, José, a sua pergunta. E o grande desafio do empreendedor, na verdade, é a atitude do próprio empreendedor. Como que seria isso, né? Eu vejo que, assim, por exemplo, eu tenho um desafio, o meu grande desafio, todo dia, porque o empreendedor ele é diferente do empresário. O grande empresário, ele tem um negócio muito padrão, muito concreto, é aquilo muito estabilizado, muito estruturado, o grande empresário. Aquilo está estruturado. É lógico, ele enfrenta as crises, tudo bem, mas está estruturado. O empreendedor, muitas das vezes, ele nem capital tem. Ele começa com a própria moeda de R$ 1 no bolso. Então, o grande desafio do empreendedor é ele mesmo, ele vencer as suas características, né, que prendem ele de evoluir, porque o empreendedor ele é um cara extremamente, como se diz, ele o tempo inteiro ele tem que pensar em alguma coisa nova. O tempo inteiro ele é um cara que imagina, vive no mundo da lua. Ele vive no mundo da lua. Por quê? Porque é um cara que fica imaginando o que ele pode fazer para o negócio dele ser bem diferente, para ele poder conquistar um público que ele quer. Por quê? O empreendedor, se você pensar aqui numa caixinha dessa aqui, ó, né? Eu sou empreendedor na área de fitness. Se eu abrir essa caixinha, tem mais 1.000 aqui dentro empreendedores do fitness. Então, eu tenho uma quantidade é, 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 de outros negócios igual o meu, ao meu redor, que se eu não estalar meus dedos, fazer o pirim-pim-pim acontecer, eu estou morto. Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou fechar o meu negócio, vou voltar para aquela empresa que eu trabalhava. Essa é a grande realidade. Então, o desafio, porque assim, é, a gente já sabe da problemática da questão de tributos, a gente sabe da problemática da falta de flexibilização para você ter um alvará, né? A gente vê a quantidade de negócios sem o alvará, mas esses desafios já são velhos, são antigos. Agora, o desafio do dia a dia do empreendedor é ele vencer as próprias barreiras, né? É ele quebrar vários paradigmas dele mesmo. Esse Beleza. é o grande desafio. Show de bola. Rodrigão, vou fazer duas perguntas para você, já mudando um pouco o foco da nossa entrevista, que é a questão agora do momento específico que nós estamos vivendo, né? Que é esse momento da pandemia. E eu queria saber de você o seguinte: você é um cara que se informa muito, é muito bem instruído e gosta muito de compartilhar esses novos conhecimentos.
E recentemente você fez até uma live falando um pouquinho sobre essa questão da preparação física, da atividade física e as questões da Covid. Então eu tenho duas perguntas. A Sim. primeira é o seguinte: como que foi, né, e tem sido essa experiência de fazer uma atividade que é 100% presencial até então, se transformar numa atividade online por conta da Covid? E a segunda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de se manter fazendo atividade física, mesmo no contexto da pandemia. Sim. Então, Felipe José, esse foi um grande desafio como empreendedor, né? Fechou o meu negócio, eu falei assim, o que eu vou fazer? Todo mundo fazendo aula no Meet, fazendo aula no Zoom. E eu falei assim pro Canu, eu falei, Canu, vamos fazer uma aula no Instagram de graça para todo mundo. Quem sentir vontade de pagar os alunos, amém, beleza. Mas por que eu falei isso para ele? Falei, cara, a IES ela vem com uma proposta super diferente de qualquer tipo de negócio dessa área, né? E não é agora que a gente vai deixar as pessoas desamparadas. Então a gente se importou, olha só que loucura, né? Eu me importei, nós nos importamos mais com o bem-estar psicológico e físico das pessoas do que o próprio financeiro, porque eu sabia que o financeiro ia ser uma tragédia. Quando estourou a pandemia, foram uma quarentena inteira. Nossa, a IES ficou 7 meses fechada. Cara, 7 meses fechada. Então, assim, não ia, o que eu recebesse ali de uma aula no Meet, não ia fazer a mínima diferença, né? E graças a Deus, esse valor que eu receberia no Meet, fazer uma aula fechada, eu recebi numa aula livre para todo mundo. E a ideia foi o que também? Manter o nome da IES muito vivo. Se eu fecho, Felipe, uma aula aqui no Meet, ou José, lá no Zoom, o meu nome morre, fica restrito. E eu atingi gente do Canadá, atingi gente em Boston, atingi em Portugal, no Nordeste, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo. Eu atingi o mundo inteiro. O nome da IES ficou muito vivo. Aí fez a diferença como? Fez a diferença quando reabri. Quando reabri, explodiu. Explodiu, né? Graças a Deus. E aí, mas aí vem os altos e baixos, porque fica fechando e abrindo, fechando e abrindo. Então, assim, foi um desafio muito grande, né? Foi muito difícil fazer esse tipo de aula, ainda mais esse tipo de aula que eu e o Canu a gente dá, o nosso corpo, Felipe, ficou um bagaço, Sim, sim. sabe? Para quem teve Covid e para quem não teve, mas acabou trazendo isso, né? Toda essa ansiedade, né? O medo que a gente Foi. acaba descontando, né? Ou na alimentação, ou na falta Sim. de prática de atividade. Então, isso acaba interferindo Sim. bastante, né? Nós tivemos vários relatos, o Felipe José, tivemos vários relatos de pessoas assim que o quanto que essas aulas fizeram bem, né? Tiraram, tenho vários relatos que tiraram pessoas da depressão com esse tipo de aula, né? Então, assim, por conta daquela alegria, daquela festa que a gente fazia nas aulas, né? É um diferencial, né? Foi muito desgastante para o meu corpo, para o corpo do Canu. Até hoje a gente tem sequelas disso, né? A questão ortopédica de coluna, joelho. Então, assim, até hoje, devido a esse tipo de aula, né? Porque a gente passou tanta sagacidade, tanta vibração, que a gente acarretou isso aí no nosso corpo. Mas, enfim, valeu a pena, faria tudo de novo. Né? Beleza, beleza. E em relação a área de educação física para o futuro. Como que você pensa que vai ficar no pós-pandemia? Você já tem uma projeção assim, tanto na área como um empreendedor na área fitness, mas também como um educador físico. O que você almeja na questão do futuro? Sim, sim. Até tocando no assunto, foi, né, até a tua pergunta também a respeito do exercício para o Covid, né? Para as pessoas, né? Esse é um campo que o educador físico, se ele souber trabalhar nisso, o futuro do educador físico durante a pandemia e pós-pandemia é um futuro de negócio promissor,
não estou assim contando com a desgraça, não, tá? Mas nós somos profissionais que estão colaborando e vai colaborar muito para o controle dessa doença, tá? E para os tratamentos futuros, porque os estudos, a ciência, né, ela já comprovou através de várias pesquisas com as doenças que trouxeram, né, outros tipos de doença que traz a síndrome respiratória aguda grave, né, onde se baseou todo esse estudo sobre a prescrição de treinos para quem tem Covid, para quem teve Covid, né, mostrou muito bem a eficácia dos treinamentos, o Felipe José, até mesmo para quem ainda está internado. Tá? Isso assim, algo promissor para o futuro, a partir de hoje, né, que se pode trabalhar muito o educador físico. É educação física integrada a esses novos saberes, né, científicos, que Sim, acabam sendo sim. essenciais. Zé, tem mais alguma pergunta para fazer nesse primeiro bloco? Vou passar para o segundo bloco daqui a pouco. Tem, Zé? Não. É só saber o seguinte, né? Não, mas tenho, né? Enfim. Que é o seguinte, né? Qual é a sua posição no sentido, né? Assim, muitos, né, criticam o isolamento social, né, as medidas de isolamento social. E não vou nem falar lockdown, porque lockdown nunca existiu no Brasil, né? Isso, Sim. né, a não ser pontualmente em uma ou outra cidade, né? Mas as medidas de isolamento social, você, né, obviamente, né, como microempreendedor, é afetado por essas medidas, Muito. isso sem dúvida, né? Mas muita gente se contrapõe a isso, né, colocando a economia, né, à frente da saúde e tudo mais, até alguns políticos colocam isso. Eu queria saber da sua posição. Você acha que é impossível salvar a economia, né, e a saúde ao mesmo tempo? Por que seria impossível fazer as duas coisas, né? Sim, a minha posição com o isolamento, eu acredito que eles fazem de uma forma muito errada, na verdade, né? Bom, a gente vê isso na mídia, né? Você vê que eles cancelam o trabalho, fecham o comércio, mas você vê o transporte público totalmente lotado, não só o transporte público, você vai, beleza, o supermercado ele pode ficar aberto. Você vai no final de semana no supermercado, tá como qualquer outro Vai dia. no supermarket, é super lotado, né? O Super transporte lotado. público é contraditório, né? Contraditório. Então, assim, o isolamento, pela ciência, ele tem eficiência. Ele é eficiente, sim, o isolamento. Desde que seja um isolamento de verdade. Eu sou a favor de um isolamento quando necessário, de extrema necessidade, né? O que não tenho visto, tá? Até agora, não vi, não, estou falando da nossa realidade aqui na nossa cidade, né? Eu vejo um exagero do isolamento que ele não tem coerência nenhuma, né? Então, assim, não tem como se trabalhar economia, tá? Aliás, não tem como se trabalhar puxando um para cima e outro para baixo. Tem como sim trabalhar a economia e saúde juntos. A questão da educação física, de treinamento, é uma das ferramentas que se pode fazer, né? Já está super comprovado através da OMS, através de outros estudos, que a atividade física diminui, né, a questão de números de morte para quem está com Covid, quem está em tratamento, né? Então, assim, é uma das ferramentas, se usa. Agora, o que a gente tem de números hoje está mais do que comprovado por essa, infelizmente, a gente tenta não tocar em assunto político, mas é assunto político, os desvios de verbas, né? Então, assim, enfim, não estou nem querendo falar se mandou dinheiro, se não mandou. Só sei que todos eles têm dinheiro para fazer e não cumprem. Aí sobra para quem? Sobra para o isolamento. Então, o isolamento hoje no país, né, não vou falar em todos os estados, mas principalmente no nosso, totalmente ineficiente, não serviu para nada. Inadequado, né? Foi um processo Inadequado. inadequado, né?
Veja bem, tá? Veja bem, só para deixar bem claro, não sou contra o isolamento ou o lockdown. Sou a favor desde que seja feito de uma maneira correta, não da maneira que tem sido feito. É verdade. Ô, Rodrigão, vou passar agora para um outro bloco, nosso segundo bloco, que é aquele bloco que é o Show. bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você vai E manda. vai mandar o que vem na cabeça. Então, vou começar. Eita. Ferve. Filhos. Lindos. Canu. Meu braço. Elaine. Meu amor. Empreender. Gostoso demais. EPT. Incrível. Caramelo. Fofo, um filho. Deus. Acima de tudo. Comunicar é. Bom demais. Os seus alunos. Completa, 3 pontinhos. São os melhores do planeta. M4 Clube. M4 Clube. Pólvora. Terapia, né? Terapia. Fisioterapia que se chama. Pô, obrigado aí pelo Eu bate-bola. tenho uma outra palavra, né, para ele. Maricá. Maricar, boa, Maricar. Maricá, um sonho. São José dos Campos. Um passado incrível. Minas Gerais, que é o estado que eu adoro. No coração. Manaus. Manaus, caramba, pô, Manaus, que eu tenho que falar de Manaus. Um planeta. Que isso, hein? Que fera, hein? Beleza, Rodrigão? Mais alguma palavra que você gostaria de que acrescentasse? Cara, eu vou voltar lá no EPT. Pode, rapidinho? Pode, conta aí as histórias aí que você tem da EPT. Bom, 2014, quando se falou, quando criou a EPT... Explica para quem é leigo que nem eu. A EPT é. Ah, sim, a EPT, né? A EPT é a empresa pública de transporte, o famoso Tarifa Zero, o único do mundo. Eu falo único mundo com toda certeza, tá, pessoal? Que assim, não tem transporte público. Existem alguns transportes específicos de algumas linhas turísticas que são tarifa zero, mas público, né, tarifa não tem no mundo. Maricá a primeira. Então, em 2014, quando lançou a EPT, eu tive uma passagem pelo transporte público. Eu fui rodoviário, né? Um período da minha vida na faculdade. Eu tive uma van, prestei serviço para a Embraer, prestei serviço para a Ericsson, enfim, para a GM. Então eu dirigi, né? Fiz bastante isso aí, muito legal. Então foi algo assim que marcou minha vida. Então quando a EPT veio, né, foi criada, eu achei a coisa mais linda esse projeto. A coisa mais linda esse projeto. Enfim, ela foi nos seus trancos e barrancos. Hoje ela vive um outro nível de empresa, a qual, assim, espetacular, está sendo considerada hoje a segunda autarquia, né, com mais transparência, mais eficiência e qualidade no seu trabalho. Fora que quebrou um monopólio de décadas aí, né? Quebrou sim. Vou falar o nome da empresa, mas que é conhecido. Eram duas, né? Eram duas. Uma já até acabou, que é a Costa Leste. Né? Uma tragédia. Foi uma tragédia essa empresa, né? E a outra quebrou o monopólio. Mas o grande legal da EPT é que, assim, quebrou o monopólio, mas manteve a empresa, depois da prefeitura, é a segunda maior contratante da cidade. Então, graças a Deus, ela está aqui na nossa cidade ainda, prestando serviço de qualidade, né? E tudo mais. Mas a EPT, cara... E a inovação, né? Por conta das vermelhinhas, né? Que para quem não sabe, são as bicicletas que tem vários vermelhinhas que a gente pode andar de graça. Não é só cadastrar lá. Então isso é muito bacana. E o legal também, assim, a gente vê as pessoas agredindo a questão de ser de graça. Ah, aqui de graça é uma fantasia. Ei, sim, é gratuito porque eu não boto a minha mão no bolso diariamente para pagar um ônibus. Porém, isso é uma devolução do imposto que eu e você pagamos. Nada mais é o imposto que nós estamos pagando, está sendo, quem dera
que todas as áreas públicas fossem assim. Imagina na saúde a gente ter, né? A gente tem um hospital, o Ernesto aqui, super bacana. Pena que ainda não se pode aproveitar 100% dele, só está no Exatamente. Covid. Mas vai ser uma coisa maravilhosa, depois que poder se a gente pode dizer atender. que teve um legado positivo aqui para Maricá, foi o hospital, né? O Che Guevara. O hospital, Ele Che Guevara, surgiu num contexto muito necessário. Exatamente. Né? Então, assim, a EPT é muito legal porque eu sempre tive um carinho pelo rodoviário e pude trabalhar, fui vice-presidente da empresa e, graças a Deus, consegui desempenhar um papel ali que criou uma história muito bonita lá dentro. E para quem não sabe, eu falei a história, eu botei o caramelo na história, porque o caramelo é uma das ações, né, uma das pautas que eu particularmente gosto muito, é a parte da defesa do animal, porque o animal, ele tá ali indefeso, né? Normalmente ele não... Às vezes ele está na rua, né, porque ele quer. E a história do caramelo, lá na IES, é muito interessante. Eu queria que você contasse um pouco. Tem como você contar um pouco a história do caramelo para as pessoas conhecerem? A história do caramelo, sim, tem sim. O caramelo, na verdade, ele foi abandonado ali na frente da IES, né? Ele estava muito assustado e ele ficava atravessando a avenida ali o tempo inteiro, muito assustado. Então, a professora Luana, né, trabalhava com a gente lá na época, ela viu e logo assim acolheu ele, trouxe ele para dentro, né? E aí, depois disso, a gente começou a tirar foto, que a gente viu a coleira, viu que era um cachorro assim que tinha dono, né? E a gente fez uma campanha para achar o seu dono, Facebook e tudo mais, foi muito bem divulgada e não apareceu. Conforme foi passando o tempo, a gente colocou ele para adoção. E também foi difícil arrumar alguém para adotar. Aí castramos, vacinamos, fizemos todo o procedimento para facilitar a adoção e mesmo assim não aconteceu. A gente foi pegando um carinho tão grande, porque ele é tão amoroso, né? Ele é tão único, assim, dele. Ele é muito dócil, né? Você muito chega lá, dócil. você pensa que ele vai partir para cima de você. Você pode deixar o portão aberto, fazer carinho, que ele é um cachorro assim. Ele é sensacional. E aí acabou que o carinho ficou tão grande, que até apareceu alguém lá para adotar e a gente não quis deixar levar. A gente resolveu ficar com ele. Né? E tá lá até hoje, já tem um pouquinho mais de 2 anos. Sim, o caramelo é uma história, né, de muita emoção, porque mostra o coração grande, né, que você e o Canu tiveram, né, com um animal indefeso. Rodrigão, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista. Caraca, que papo bom! Estamos aqui já há quase 1 hora conversando aqui, né? Rendeu bastante. Rendeu. E eu falo pra caramba. Daqui a pouco vai bater o Flor de Aruanda, né? O Flor de Aruanda também foi 1 hora também conversando, né? E a gente fecha o nosso Surtando na Quarentena com o nosso quadro, que é o Salve, que é para quem você dedica o programa. E esse espaço é aberto para você falar aquilo que vem do seu coração, Rodrigo. Pô, que legal. Olha, eu vou dar um salve, sabe para quem? Para vocês dois. Para vocês dois. De verdade, eu tenho acompanhado o podcast de vocês, tenho acompanhado o canal lá de vocês e eu vejo uma sagacidade, né? E além da sagacidade, eu vejo uma constância. Independente de quantidade, né, de cliques, em quantidade, sei lá, né, o que vocês procuram hoje, mas eu vejo uma sagacidade e uma constância. E isso é muito gostoso e eu valorizo demais quem tem essa sagacidade nos seus sonhos, nos seus projetos, né? E eu bato muita palma. Eu falei isso ontem com um colega aqui, comerciante, onde eu fui buscar meu carro, deixo meu carro com ele para lavar, lá na Estética Car. E ele falou, pô, Rodrigo, você gosta de... Estética Car? Galera, olha só, se quiser ir patrocinar, a gente está aceitando, hein? Olha isso aí. Wagner lá, eu vou falar com o Wagner, tá vendo? E é muito bacana. Então, assim, o meu salve vai para você, Felipe, para você, José. Parabéns, tá? Por esse empreendimento, por esse sonho, por esse canal
que agrega tanto na vida das pessoas. Ah, e pode contar sempre comigo. Esse é o meu salve. Obrigado, Rodrigo. Sem palavras para agradecer esse salve muito especial, né, para a gente, né? A gente faz esse trabalho aqui com muitas dificuldades, principalmente as dificuldades técnicas. A gente, né, é nítido que a gente não tem os aparatos tecnológicos necessários para fazer um podcast tecnicamente de qualidade, mas a gente, como você falou, a gente coloca muito amor aqui para poder fazer com que esse sonho cresça a cada dia. A gente está sempre discutindo, eu e o Zé, a gente, né, sempre que dá, a gente conversa para ver como a gente pode melhorar, né, nas áreas de edição, na área de qualidade de som, na área de divulgação, porque a gente acredita muito que a gente tem conteúdo. Se a gente tem conteúdo para passar e propagar nossas ideias, é porque também a gente tem pessoas, convidados que estão aí prestigiando a gente. É que eu falo que a nossa audiência é qualificada. E a gente sempre está aberto a críticas, comentários, né? Essa semana, por exemplo, fazer uma menção ao Luiz Eduardo, que é um amigo meu, que ele escuta também todos os episódios, ele maratona, assim, às vezes ele deixa 2, 3 para ouvir, e ele vem com várias ideias, dicas, e essa semana ele veio com várias ideias, várias ajudas. Eu até quero deixar aqui registrado um abraço para o Luiz, e faz a gente acreditar sempre no nosso sonho. E você tem certeza que você é uma dessas nossas audiências qualificadas que a gente leva no coração. Que legal, e agora tem mais um convidado VIP. Pô, que bacana, eu amei aí essa conversa aí, foi muito gostosa. Poxa, sensacional, que bacana, que nível. Vou dar o meu salve hoje, não? Vai, agora é você. Passar a palavra para José Leonardo, salve da semana, Seu salve. Pô, parecia que ia terminar, pô. Né? Primeiro, assim, o bate-papo super agradável aí com o Rodrigo, né? Parecia que ele já conhecia esse há anos, né? É impressionante, né? Fluiu. Como é que flui, né? Audiência qualificada, né? Já conhece todos os nossos habilidades. Qualificou, nosso ouvinte, então, né, tá aí. Mas, então, agradecer imensamente aí ao Rodrigo, né? Estávamos conversando com ele, que foi um desafio nós fazermos essa entrevista, porque sai um pouco da nossa zona. Eu não gosto dessa expressão que virou muito, né, zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto, né? Uhum. Mas, assim, uma zona de estagnação nossa, né? A gente, né, conversar com um profissional de uma área diferente, com uma outra proposta, né? Mesmo que seja dentro do campo da educação, mas um outro viés, né? Sim. Isso para nós foi bem estimulante, né? E acho que a entrevista foi show de bola, né? E eu quero dedicar aí o salve, né? O nosso salve a 4 profissionais da sua área de educação física, pelo qual eu tenho, assim, imenso respeito. Trabalho com 3 e o outro eu sou aluno, né? Que também, depois dessa pandemia, senti necessidade de não ficar muito sedentário, né? Sim. Enfim, acabei, né, recorrendo a um profissional, né, que dá aula telepresencial, né? Sim. Digamos assim. Então, respeito muito também. Então, os 3 que eu conheço trabalho é o Samuel, nosso querido Samuel Careca. Samuel. Né? João Marcelo, que está nos devendo. João Marcelo, que está devendo churrasco para a gente em Itaipuaçu já há uns 5 anos. Ele fala que tem casa em Itaipuaçu até hoje. Nossa querida coordenadora Michele Trujillo, que hoje é nossa coordenadora, mas é professora de educação física, excelente também professora de educação física. É uma honra trabalhar com ela, né? É um profissional muito sério, uma profissional muito séria, né? O estilo, mais ou menos o estilo do Rodrigo aí, entendeu? Estudiosa, né? Boas ideias e tudo mais. Todos que eu citei são. E o André, né? Que é esse profissional que eu conheci ano passado, né? Eu e minha mulher entramos nesse programa aí, né? Para condicionamento físico em casa. E é uma pessoa que virou muito querida nossa, é um profissional também muito, muito, muito dedicado e de muita qualidade. Então, quero dedicar esse programa, esse salve, esses 4 profissionais aí da área de educação física, com a qual eu tenho muito, muito respeito. Maravilha, Zé. Valeu, Rodrigão. Antes de fechar e mandar meu salve, eu também tenho que fazer aqui, ó, os nossos apoiadores, né, que é para a galera aí de São Gonçalo, né? Se você quer ter o seu cãozinho
ou o seu gatinho bem cuidado, aqui vai uma super dica para vocês. A Vet Point. A Vet Point é uma veterinária que fica no bairro de Trindade, em São Gonçalo, e lá você pode ter certeza que o seu animalzinho vai ser muito bem tratado. Então, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 3711 6306, repetindo, 3711 6306 e marcar a sua consulta para o seu cãozinho ou seu gatinho. A Vet Point, veterinária em Trindade, faz o seu cãozinho, o seu gatinho saírem muito felizes de lá. Então, esse é o nosso primeiro apoiador. Um abraço para a dona Lidiane e para o Júnior. E a segunda dica é para você, mulher que gosta de bolsas e acessórios em crochê. Aqui vai uma outra super dica, a Tinkermilha Acessórios. A Tinkermilha Acessórios é uma loja virtual da nossa querida Jamile e a sua mãe, que faz bolsas, colares, arcos, pulseira e todos os tipos de acessório para você, mulher, ficar cada vez mais bonita. Então, a Tinkermilha, ela se encontra na sua loja virtual no Instagram. O Instagram vai estar passando aqui na tela para vocês, mas também vocês podem procurar Tinkermilha Acessórios. Tinker com K e Mille com um L só. E acessórios. Então, um abraço, pessoal da Vet Point, um abraço, pessoal da Tinkermilha, que são os nossos apoiadores. E o meu agora, né, a IES também. A IES aqui, nessa live especial, né, nesse momento aqui especial nesse programa, a IES participando fortemente. Mandar um abraço, né? O meu salve vai para 3 pessoas, né? Uma é o salve para o Daniel Canu, né? Que também é um cara que ouve a gente, dá muito apoio lá, a gente conversa bastante. Eu chego sempre uns minutos antes da aula e converso muito com ele. E o Canu é um cara muito fera e em breve vai estar aqui no Surtando para surtar com a gente. A dona Elaine Monteiro também, é a segunda pessoa que quer mandar um salve, porque ela sempre foi muito paciente. Ela foi minha diretora aqui na rede municipal e ela sempre foi muito paciente, me tratou sempre muito bem, né? Principalmente que a gente sabe que o ambiente escolar sempre é muito desafiador, né? Às vezes nem sempre a gente está bem, né? A gente passa por muitos momentos, né? Principalmente questões, né, comportamentais, né? Com os alunos, professores, enfim. É um ambiente extremamente difícil, né? Só quem trabalha o dia a dia da escola sabe. E ela é uma pessoa muito sensata para resolver essas questões. Então, um abraço para a dona Elaine. E um abraço também especial para o Rodrigo Monteiro, porque é um especial, né? Principalmente porque é uma pessoa que eu conheci aqui, não sei se ele vai lembrar, a primeira oportunidade que eu tive foi uma viagem que ele me deu uma carona de Guaba para cá, né? Lembro. Foi Guaba. De Guaba para cá e eu vim conversando, eu vi que era uma pessoa muito comunicativa. E sempre que eu tive a oportunidade de conversar com você, Rodrigo, eu sempre fui muito bem instruído. Você sempre foi uma pessoa que sempre me deu muitas dicas. E dicas necessárias para a gente lidar com desafios do cotidiano, principalmente porque a gente tem desafios em comum em muitos aspectos. Então, eu quero dedicar também, né, ao Canu, à dona Elaine, e a você por ter aceitado e por ser essa pessoa que você é. Show! Beleza, Rodrigão? Obrigado! Show de bola! Valeu! Então, na sagacidade. Que legal! Sagacidade, incrível! Galera. Então, galera, show de bola! Como diz o Canu, show de bola! Aqui nós não treinamos, mas fizemos um excelente podcast, um excelente episódio. E eu desejo a vocês, fiquem em casa se puderem e até a próxima. Isso. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.